Nessa semana, toda uma polêmica foi gerada em torno da construção de uma torre de celular nesse terreno do Jardim Claudina. E nossa reportagem foi ouvir os moradores e as autoridades envolvidas. E qual é o problema exatamente aqui com relação a essa torre, Mídia? Bom, a princípio, que aqui é um bairro estritamente residencial, né? A princípio, nós não fomos comunicados de nada. Achamos até que era uma casa, né, comum, que ia ser construída até. Mas quando a gente veio a saber da torre, que era uma torre da TIM, nós comunicamos a associação dos moradores do bairro e mandamos um ofício para o Ministério Público e para a Prefeitura. E também tem um abaixo-assinado de todos os moradores. Pelo que nós pesquisamos na internet, tem que ter autorização do meio ambiente, tem que ter autorização e projeto dos bombeiros, tem que ter da estrutura ali, né? Além de toda essa fiscalização de metragem que fala dessa lei estadual aqui, que é da parte da prefeitura, que não houve. Não houve. Agora, o assessor, ele falou que vai verificar. Depois que eu falei dessa lei, que eles nem sabiam, eles disseram que iam fiscalizar. Então, se a gente não fosse lá, ia ficar tudo por isso mesmo, né? E a gente hoje, nós vamos no bombeiro, que o promotor está esperando uma resposta dos bombeiros e da parte da prefeitura. Se há risco, se está tudo certo, o promotor está esperando essa resposta. Mas alguns moradores estiveram presentes ao Corpo de Bombeiros para protocolar um pedido de vistoria no local e entregar um abaixo-assinado. Com certeza. Esse abaixo-assinado nós já temos muito mais de 200 assinaturas. Quer dizer, são pessoas que também não concordam com essa construção. Diante do protocolo entregue pelos moradores, o que será feito? Vai ser analisado o ofício deles, tá? E de acordo com o decreto estadual, vou analisar o ofício e vou responder para eles. E vou dar a resposta para a Prefeitura, para a Associação de Moradores e para o Ministério Público. Entrevistamos ainda o secretário municipal de Planejamento, Luiz Carlos Culturato, que explicou a posição da Prefeitura. Olha, a questão da instalação de torres sempre é polêmica, né? Nós aqui temos várias torres instaladas e, pelo que eu vi, na maioria delas, principalmente depois que saíram notícias assim com alguma dúvida se isso teria efeito cancerígeno, né, com aquelas suspeitas de que pudesse ter algum efeito, sempre existe uma polêmica muito forte. Esse assunto mais especificamente, é o último deles, a última torre, né, tem realmente preocupado muito os moradores. E preocupado aqui também a Prefeitura, porque é claro que aquilo que preocupa os moradores preocupa a Prefeitura. Só que, no caso da instalação, as alegações que têm sido feitas, a gente não tem tido aqui argumento legal para interferir. Para que fosse impossível a instalação, para que fosse possível a gente evitar a instalação da torre, precisaria existir leis da onde que eles estivessem contrariando alguma lei. Pelo que nós temos conhecimento, a lei federal que regula esse assunto não impede que se instale desde que o proprietário da área autorize. Nós aqui não temos uma lei municipal de uso do solo, né, uso e ocupação do solo, que seria um instrumento que poderia impedir a instalação de alguma coisa fora do local adequado, né? O que está se contestando, então, são dois enfoques, né, que está sendo questionados. Primeiro, é a questão do risco da saúde. Nós não temos nenhuma constatação oficial, científica, que isso exista. Pode existir ou não, né? Torcemos para que não exista, evidentemente, mas hoje nós não temos como se amparar em alguma lei, alguma orientação científica. Segundo ponto, a questão não, mesmo com relação à lei, então, que a única coisa concreta que você tira da lei é que
existem pontos críticos na cidade, que são hospitais, escolas, creches, asilo, né, esse tipo de entidade. Esses são chamados pontos críticos e que, para que se instale uma torre nesses pontos, perto desses pontos, precisaria que a distância entre o instrumento irradiador e a entidade, ou até 1,5 metro de altura que eles medem, teria que estar acima de 50 metros. As torres normalmente são instaladas com mais de 30 metros de altura. Se você fizer uma medição no ângulo que atinge até 1,5 metro do solo, que é onde consta, normalmente é acima de 50 metros. Então, nesses casos, pontos críticos, seria necessário ter essa distância de 50 metros e que houvesse uma avaliação da Anatel sobre a potência de irradiação. Então, teria que ser abaixo de 300 GHz. Essa medida, pelo que nos consta, sempre, pelo que eu tenho conhecimento, as torres são abaixo disso, abaixo de 300. Agora, quem tem que definir isso é a Anatel, não somos nós, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, no caso ali específico da Vila Claudina, é a questão do terreno, dizendo que o terreno, e realmente se constata que é úmido e tal, que isso coloca em risco a torre. Bom, para a instalação de uma torre desse tipo, com certeza existe um engenheiro responsável que vai emitir uma RT, né, uma anotação da responsabilidade técnica, assumindo a responsabilidade. E nós não temos como supor que ele esteja errado, certo? Não é a prefeitura, nós não temos autoridade nem capacidade para dizer para o engenheiro: escuta, essa torre vai cair, essa torre porque o solo está úmido. Ele deve ter, com certeza, técnicas para poder fazer nessa área, né? Então, essa é a situação que se encontra. A prefeitura não tem nenhum argumento, nenhum embasamento legal que permita interferir no caso da instalação dessas torres na cidade.